Olá pessoal, mais um vídeo sobre a nossa disciplina, tentando falar do mercado imobiliário numa perspectiva do outro lado de crédito e da detecção de um problema que acaba se transformando num litígio de massa. Bom, nós conversamos agora especificamente sobre um artigo que foi escrito pela professora Yara Pereira Ribeiro em coautoria comigo. Ele se chama Crise Imobiliária Brasileira, a transferência de renda pelos distratos e créditos podres. O resumo do artigo diz o seguinte: no Brasil, milhares de pessoas deram todas as suas economias para casas que nunca serão delas. Novos edifícios residenciais permanecem desabitados em áreas essenciais das cidades. Este artigo pretende mostrar que a falta de austeridade na análise do financiamento imobiliário contribui para este cenário. Em outras palavras, nós estamos falando de um momento econômico específico, de uma crise imobiliária que vai acontecer entre 2014 e início de 2017. O artigo é publicado em 2018. Mas ele mostra a dinâmica de uma tragédia anunciada ou previsível, estruturada em padrões contratuais que arrepiam a lógica de um equilíbrio econômico-financeiro na expectativa de que um dos contratantes, mutuário, pudesse adimplir o contrato a longo prazo. Contrariando, por exemplo, discussões que nós já tivemos sobre justiça e contrato. Voltando ao texto. Os resultados da concessão de crédito a pessoas que jamais poderiam pagar até o final dos contratos são 1. Rescisões com incorporadoras e 2. Reintegração de posse de alienação fiduciária com bancos em volumes jamais vistos, neste contexto de 2014 a 2017. O artigo foi estruturado em dados públicos sobre endividamento imobiliário e familiar, literatura especializada em gestão de sociedades empresárias de construção civil, dados jornalísticos sobre as resoluções contratuais de financiamento imobiliário e decisões judiciais. Os resultados indicam que o fornecimento de financiamento imobiliário para pessoas que não puderam cumprir os contratos no longo prazo contou com pelo menos 3 tipos de estímulo: altas taxas de corretagem, promessas de altos retornos para os investidores das empresas do setor de construção civil e a espiral de aumento dos preços dos imóveis, que se alimentava do acesso fácil ao crédito. Altas taxas de remuneração de corretagem e a existência de uma estrutura de cadeia produtiva que se alimenta nas incorporadoras, nas construtoras, nas imobiliárias. A grande crítica do artigo é que pessoas que não tinham um bom cadastro de crédito puderam entrar no processo de compra de imóveis muito além do valor que seria previsível e esperado que elas pudessem pagar. Reparem, os indivíduos têm limitações para saber o seu futuro. As empresas têm mais condições de prever o comportamento das pessoas por métodos de inteligência artificial e uso de estatística do que as pessoas com uma formação baixa e com expectativas sabidamente enviesadas sobre si próprio e sobre o seu futuro. E aí você cria uma estrutura de grande estímulo, de um grande valor para as comissões de corretagem e libera no Brasil um monte de agentes que estão dispostos a convencer, a suprimir as dificuldades, a minorar os problemas para fazer com que as pessoas entrem num contrato imobiliário, que vai ser num primeiro momento, no modelo analisado pelo texto, com uma incorporadora. Isso é um fenômeno que vai aparecer descrito nesse livro que nós ainda vamos mencionar. Por enquanto, vocês fiquem com essa referência. Promessas de altos retornos aos investidores. Então, a partir da crise de 2008, parte do
setor imobiliário que não pode mais operar nos Estados Unidos migra para outras áreas de expansão, entre as quais o Brasil. E a expectativa é que o boom imobiliário brasileiro, que vai crescer muito a partir de 2011 especialmente, entregue retornos sempre favoráveis. Isso colabora para que pessoas que não teriam o perfil de comprar um imóvel caríssimo iniciassem o processo de fazê-lo, porque o início desse processo já garante alguns níveis de desempenho que podem ser mostrados como um chamariz e uma vitrine do crescimento do setor, ok? Ainda a metáfora da figura da The Economist de 2009, salvo engano, sobre o Brasil. E a espiral inflacionária e a dúvida de que os imóveis são caros porque há crédito ou há muito crédito porque os imóveis são muito caros. Resposta do Mian Suf: os imóveis são caros porque há crédito. Então existe essa expectativa de poder comprar mais porque o acesso é facilitado e as expectativas das pessoas cobrarem mais por causa disso. Pessoal, nesse texto, eu e a professora Yara explicamos que a aquisição de um imóvel no Brasil normalmente envolve duas etapas contratuais bastante segmentadas entre si. Um imóvel novo, como regra, é adquirido de uma incorporadora imobiliária. Essa incorporadora admite a figura do chamado distrato, que significa a possibilidade de devolução do imóvel caso as parcelas feitas com a incorporadora não sejam adimplidas. O final da relação com a incorporadora acontece com o imóvel pronto e a chamada entrega das chaves. Nesse momento, a incorporadora se retira da relação contratual e entra na relação contratual dessa segunda fase uma instituição financeira que vai promover um contrato de financiamento para o imóvel já pronto por um período de até 30 anos. Ok? Esse é um modelo mais ou menos de estrutura básica e que divide a aquisição de novos imóveis em duas fases. Reparem, como regra, essa primeira fase com as incorporadoras tem um prazo de 36 meses. Isso não é um prazo em termos de engenharia. Não é um prazo esperado para se levantar o edifício. Isso é um prazo esperado em termos de engenharia financeira, que vão fazer com que cerca de 30% do valor final do imóvel sejam passados para a incorporadora no momento em que o prédio está sendo levantado até a chamada entrega das chaves. Tá? Ter um valor equivalente a 30% do valor final do imóvel normalmente representa uma garantia para as instituições financeiras dessa segunda etapa, porque elas vão entrar não mais num contrato de incorporação, mas num contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, já com um imóvel construído, que é uma garantia real, e já com o valor equivalente a por volta de 30%. Em termos de estabilidade das instituições financeiras, esse é um critério muito adequado, muito oportuno. Então, se faz no momento esse resumo de poupança fora do vínculo contratual com a instituição financeira. E o vínculo contratual com a instituição financeira vai começar a partir da entrega das chaves, com o imóvel pronto e cerca de 30% do valor dado, entre aspas, como entrada. Esse gráfico reproduz um dos achados do artigo e que vai falar de um deslocamento
entre o índice FIPZAP, que nada mais é do que o valor anunciado nas propagandas de venda de imóveis, que é a primeira linha, e o IVGR nominal, que é um dado oficial que indica o valor pelo qual os imóveis são efetivamente contratados. A linha azul vai indicar a renda familiar, ou seja, existe um efetivo real, crescimento real de renda das famílias até aí 2014, e a linha cinza vai falar da inflação, ou seja, a linha azul mostra que há um crescimento real, o valor dos imóveis, da pedida dos imóveis é muito mais alto, e existe um valor intermediário que é por quanto realmente os imóveis são fechados, tá? Reparem como uma dessas linhas, que é o do IVGR, não mais no mesmo gráfico, mas em outro, porque são reproduções de trabalhos que já existem na literatura, existe uma subida e uma descida, de modo que em maio de 2016, considerada a deflação, os imóveis estavam sendo vendidos pelo preço de agosto de 2009. Isso pode parecer uma loucura agora, outubro de 2020, em que a gente está vendo o preço dos imóveis crescer de novo. Mas o Brasil viveu esse momento de bolha durante justamente o momento da crise de 2014 a 2016. Então, uma coisa que é muito importante pensar é que, a despeito da incompreensível aumento dos imóveis, não só no Brasil, mas mundialmente, como mostra essa edição da The Economist, que acabou saindo mal, mas é do início de outubro de 2020, o sonho da casa própria precisa ser analisado com alguma parcimônia. Por quê? É muito comum que as famílias deem toda a sua poupança para casas que nunca serão suas, porque eles não são capazes de ir até o final com essa primeira fase, com as incorporações imobiliárias, e esse artigo descreve um fenômeno chamado de extrato, que existia no Brasil até recentemente, antes da regulamentação por Michel Temer, e retrata a reintegração de posse dos bens dados como garantia na alienação fiduciária na segunda fase contratual com as instituições financeiras. E reparem, as pessoas perdem dinheiro nisso, porque elas investiram a sua poupança original. Então, a gente, no direito, precisa ter a perspicácia de entender como nós estruturamos juridicamente um problema econômico previsível, não regulado, que atribui ao potencial adquirente a única restrição para ele próprio e que gera um problema geral. Esse vídeo vai ser acompanhado de algumas leituras que eu sugiro sejam feitas por vocês. Obrigada!